Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26, do verso 36 ao 44. Em seguida foi Jesus, e com eles a um lugar chamado Getsêmani, ou Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. O Senhor Jesus Cristo passava por um dos piores momentos, talvez mais sombrios, do seu ministério. Os discípulos, eles nem assim imaginam o que está para acontecer. Mas Jesus já sabe que vai chegar o Judas com a turba, e o nosso Senhor e Salvador Jesus, vai entregar a sua vida. Até então, todas as tentativas de Satanás para tirar a vida do menino tinham sido frustradas. Quando foi mandado os homens matar as crianças de Belém, quando tentaram por algumas vezes empurrar Jesus de um penhasco ou apedrejá-lo, mas agora chegou o momento de cumprir-se toda a Escritura. E aquele que vai ferir o calcanhar está próximo. E nesse momento, Jesus, ele chama os seus discípulos, chamou Pedro, o Tiago e o João, os filhos de Zebedeu, e estando já no Getsêmani, ele chama-os para vigiar e orar. Vigiar o quê? Vigiar as circunstâncias. Para você tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, o mês que vem, semana que vem. Fazer uma previsão segundo aquilo que está ao seu redor. Então você já tira a conclusão como os discípulos: não te importa que pereçamos. Nós vamos vigiar quem? As pessoas
Nós vamos vigiar a bolsa do Judas, para ver se ele não vai roubar o ministério de Cristo. Para ver se no final do mês ele não vai separar aquilo que é de Deus. É isso que nós vamos fazer, irmão. Nós vamos passar a vigiar as pessoas. Pegar o olerite, extrato bancário, e falar: ei, irmão, e aí? O que está acontecendo com você? Então, de fato, o que nós vamos fazer? Vamos ver se alguém ainda está andando com a espada na cinta, pronto para dar uma espadada em alguém, mesmo conhecendo a graça. Nós vamos vigiar as pessoas, rotulá-las, se afastar delas, porque elas são difíceis de trato. Nós vamos vigiar quem? O Satanás. Ficar olhando para o diabo e aquilo que ele está fazendo lá, e ele então vai encontrar e vai conseguir o êxito que ele precisa, porque ele vai chamar a sua atenção e você vai entrar no lugar onde ele precisa que você esteja. Porque ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você vai ficar olhando para as obras das trevas de Satanás, ao invés de você olhar para a luz de Cristo, para o autor e consumador. Você ouvir as verdades do Evangelho. Quem nós vamos vigiar? Cristo. Para ver se ele não sai de fininho do Monte das Oliveiras, porque o povo está chegando, e ele começa a sair de fininho para deixar só os discípulos lá. Não. Nós vamos vigiar a nossa alma. Porque Jesus disse para os seus discípulos: a minha alma. Jesus percebeu um sentimento que começou a ter uma proporção muito grande dentro dele. A minha alma está entristecida até a morte. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que, minha alma? Porque você está carregada de ansiedade. Você está carregada de um fardo pesado. Você está carregado de medo de Deus não te amar o suficiente. Você está carregado, ó minha alma, de medo de você não fazer o suficiente para Deus te aceitar. Por que, minha alma, te perturbas dentro de ti, de mim? Vigia aquilo que passa dentro dos seus pensamentos. Vigia o movimento do seu coração, que são as saídas da vida. Comece a perceber os sentimentos que acabam tomando conta de você, e que se você não cuidar da sua alma, ele vai tomar conta de tudo, e as consequências são terríveis. Vigia a tua alma. Você já fez alguma coisa que você profundamente já se arrependeu? E se você pudesse voltar atrás, você não faria novamente? Você já se viu em alguma situação aonde você poderia falar para qualquer pessoa que te conhece e dizer assim: eu estava irreconhecível, você não me reconheceria naquele momento da minha vida?
Você já depositou toda a sua confiança em uma pessoa e foi traído por ela? Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele aconselha: vigiai e orai, para que vocês não entrem e nem caiam em tentação. Jesus não está dizendo para que vocês façam isso quando estiverem sendo tentados ou na tentação. Jesus está dizendo que você faça de tudo, vigie, ore. Quando qualquer sentimento começar a tomar conta de você, e você vigiando a sua alma, para que você não entre e nem caia em tentação, porque é um milagre de Deus para qualquer um de nós sair da tentação sem pecar. Presta atenção que eu vou falar de novo. É um milagre divino para qualquer um de nós sair da tentação sem pecar. Então, por isso que Jesus está dizendo: façam de tudo para que você nunca entre e nem caia em tentação. E o nosso mestre, o nosso Salvador, ele sabe muito bem do que ele está falando. Mateus capítulo 4, versículo 1. O Senhor e Salvador Jesus sabe do que está falando. Aquele que a palavra de Deus diz que em tudo foi tentado. Versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus sabe do que ele está falando. É um milagre você sair de uma tentação sem pecar. E Jesus, advertindo o coração dos seus discípulos, no versículo 37 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Nós estamos falando do Deus encarnado. Aquele que tinha fome, sede, precisava dormir, sangrava. Aquele que sentia uma angústia que você sente. Nós muitas vezes achamos que Jesus é um Deus todo-poderoso, que a cada açoite romano ele não sentia nada, pelo contrário. O açoite foi tão terrível que Simão o Cirineu precisou ajudar a carregar a cruz. Você não pensa que Jesus não sentiu o que você sente? Que Jesus não enfrentou os problemas que você e eu enfrentamos? Um Deus encarnado,
feito menor do que os anjos, diz o livro de Hebreus. Ao entristecer-se muito, angústia, tristeza, por quê? Porque Jesus é o único ali, naquele momento, que sabe o que está por vir. Você ficaria lá, irmão? Esperando? Sabendo da tamanha angústia que ia passar, será que nós ficaríamos? Será que ao sentirmos essa tristeza e essa angústia dentro de nós, nós não preferiríamos poupar-nos? E então, no final do versículo 36, ele diz assim para os seus discípulos: eu vou ali orar. Eu vou ali orar. E dentro da oração, versículo 39, Jesus prostrou o seu rosto sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, oração é você conversar com o Pai Celestial. Oração não é você conversar com o capeta. É conversar com o Pai. É a sua intimidade com o Pai. Jesus, quando diz assim, eu vou ali orar, Jesus não vai pedir para Deus mudar as pessoas. Pai, por favor, Pai, transforma o coração do Judas para ele não me trair. Pai, toca no coração dos demais para eles não fugirem. Pai, converte a turba romana que está vindo aí com paus, cacetetes, para me prender. Jesus não foi orar para mudar as pessoas. Jesus não foi orar para que o Pai aliviasse a carga. Não tem um cálice mais tranquilo aí, Pai? Não tem um cálice menos amargo, menos dolorido? Pai, segura o diabo. Não deixa, Pai, ele efetuar aquilo que ele quer. Jesus não está orando para isso. A oração de Cristo não é para que ele seja poupado. A oração de Jesus, meu Pai. E o que a tristeza e a angústia estava produzindo dentro dele? Se possível for, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Oração é para o nosso coração e a nossa vida se ajustar
com a vontade do nosso Pai. Oração não é para mudar o Pai. Oração é para que todo o filho do Pai, ele tenha um coração convicto, pronto, estabelecido, firmado, sabendo que a vontade do Pai, mesmo que gerando nele uma angústia e uma tristeza, é a boa. Então presta bem atenção, que oração não é para mudar o Pai. Oração é para que todo filho de Deus esteja plenamente ajustado, alinhado com a vontade do Pai Celestial que ele tem. Porque senão as nossas orações vão ser assim: ó Senhor, Pai, converte o coração desse Judas, desse traidor, desse maligno. Amarra o diabo, está amarrado Satanás. Aí a gente deixa Deus em stand-by e começa a amarrar o diabo. Tem que entender uma coisa, irmão. Por favor, entenda uma coisa. O diabo não pode fazer nada sem que Deus permita. Para de ficar dando status de Deus àquele que não é. Porque Deus só tem um. Então Jesus, na sua oração, falando com o Pai, ele não está pedindo para o Pai mudar as coisas. Mas como filho, ele está se alinhando plenamente. Foi para isso que eu vim. O Senhor Jesus Cristo, Ele ora sempre para que toda a vontade do Pai seja feita. E para isso a palavra de Deus, ela nos instrui. Por quê? Romanos, capítulo 8, versículo 26. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Então Jesus, ele disse para os seus discípulos: eu vou ali orar. E falando com o Pai. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. E qual que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é porque não sabemos orar como convém. Porque nas nossas orações, nós estamos sempre dizendo para Deus como as coisas tinham que ser. Nas nossas orações, nós estamos dando ordens para Deus, como tudo está sendo feito errado, para que Ele faça então agora de maneira certa, como nós imaginamos, pensamos e queremos. Então a nossa grande fraqueza é não saber orar como convém. Por isso que há tantas almas, tudo atrapalhado o seu entendimento. Toda uma vida confusa. E o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E Jesus está falando com o Pai. Então, para que a gente ora? Fala a verdade, irmão. Para que tudo dê certo conforme nós achamos o que é certo. Para que tudo corra bem conforme nós achamos o que é o bem. Para que nenhum mal ocorra conosco daquilo que nós achamos que é mal. Não sabemos como convém orar. Então os discípulos, sem vigiar sua alma, sem compreender a oração, sem se colocar diante da presença do Pai, quando eles notarem os homens chegando, e depois que Jesus é preso, e depois que Jesus é crucificado, e quando Jesus foi sepultado, eles estão apavorados, sem saber o que fazer, o que pensar, ao ponto dos discípulos do caminho de Emaús, conversando com Jesus ressurreto, dizerem para ele que aquele que deveria ressuscitar, e já era o terceiro dia, e ainda não tinha ressuscitado. E Jesus do lado deles. Ah, é? É, aquele que a gente colocou tanta confiança, né? Mas já é o terceiro dia. E Jesus conversando com eles. Mateus, capítulo 26. Quando Jesus voltou para falar com os discípulos, eles estavam dormindo. Jesus diz no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo. Orou de novo. Dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando Jesus volta a orar novamente, é porque aquela angústia e aquela tristeza ainda permaneciam lá. Quando nós chegamos diante do nosso Pai para falar com o Pai, eu vou ali orar. Você pode chegar diante do Pai com o coração cheio de coisas, cheio de tristeza. Você pode chegar com a sua alma toda cheia de dor. Você pode chegar com o seu coração todo cheio de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento, de vingança. Você pode chegar diante do Pai com todas essas coisas que estão sobressaindo na sua vida. E a oração não é para que o Pai mude as pessoas que estão à sua volta, para que elas sejam aquilo que você quer que elas sejam. A oração não é para mudar circunstâncias, para que fique um pouco melhor a sua vida. A oração não é para segurar o diabo. A oração não é para você orar e dizer assim, Jesus, não se afaste de mim. Não.
A oração é para você chegar dentro do Pai, diante dele, e alinhar-se como filho, diante de toda a sua vontade, e chegar com todos esses sentimentos terríveis. E você poder falar com o Pai: Pai, a minha alma e o meu coração precisam de cuidado. Oração é para você cuidar da sua alma e do seu coração. Oração é para você falar com aquele que você tem a oportunidade de falar com ele a sós e a todo e qualquer momento da sua vida. Oração é que você coloque diante do Pai: Pai, eu estou com tudo isso dentro de mim, mas eu estou aqui, Pai, para que o Senhor vele, cuide da minha alma e do meu coração. Eu preciso de cuidados, Pai, porque senão essas coisas vão destruir a minha vida e eu não vou conseguir fazer a sua vontade. Meu Pai, me ajuda. Efésios, capítulo 3. Oração é para que você chegue diante do Pai com todas essas coisas. E quando você acabar de falar com o Pai, e o Pai tratar da sua alma e do seu coração, você possa sair de lá em paz. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no seu poder. Pai, me ajuda, me fortalece. Mediante ao seu espírito, no homem interior. A maioria das nossas orações é para que Deus cuide do homem exterior. A maioria das nossas preocupações são com o homem exterior, que se corrompe, que passa, que acaba, mas nós não estamos cuidando, zelando da alma e do nosso coração. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados como a árvore do Salmo 1, que apesar do tempo contrário, ela produz o seu fruto em estação própria. Alicerçados como um edifício em Cristo, na rocha que é Jesus. Versículo 17. Em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você chegou diante do Pai com uma amargura sem fim. E você pôde sair diante do Pai com o perdão e a paz dentro de você. Você chegou diante do Pai com essa angústia e essa tristeza que está te consumindo. E você saiu de lá, de diante do Pai, com todo o amor e toda a graça que é necessário. Isso é oração, irmãos.
para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele é capaz de fazer muito mais, infinitamente, todas as coisas dentro da sua vontade. E não o que a gente quer. Ou o que nós queremos. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Pai, pela terceira vez eu estou aqui. Jesus, pela terceira vez, foi orar. E o Evangelho de Mateus diz que Jesus repetiu as mesmas palavras. Quando terminou a oração, tudo aquilo que afligia Cristo, toda a tristeza, todo o pesar, toda a angústia, acabou. Porque agora o Cristo, ele tem paz, ele está em paz. Ele avisou isso para os discípulos, que eles iam sentir isso na pele. E que quando eles sentissem isso na pele, era para que eles tivessem a paz que eles necessitavam ter. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Versículo 23. Mas o começo do Salmo 139 é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras aos meus pensamentos. Versículo 23 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Para que quando a gente sair da presença do Pai em oração, nós estejamos no caminho eterno e em paz. Filipenses, capítulo 4, para nós encerrarmos. Filipenses 4. Jesus teve angústia e tristeza. Capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ações de graça é você ser agradecido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pai, faça-se a sua vontade, porque a sua vontade é boa,
perfeita e agradável. E todo esse sentimento, Pai, que eu estou me ajuda a tratar da minha alma e do meu coração. Vigiai e orai, para que vocês não caiam ou entrem em tentação. Oração é para que todo filho de Deus esteja, como diz Paulo, plenamente, como Cristo, o Filho, alinhado à vontade do seu Pai. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo abençoe cada um de vocês.